Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência dos Materiais aqui no Explica Professor. A aula de hoje será sobre escorregamento em monocristais. A gente vai ver a lei de Schmidt. Vamos lá? Bom, gente, primeiramente eu sou o Júlio e eu gostaria de pedir para vocês para deixarem já um like nesse vídeo, já se você acompanha o canal, isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. E caso você não acompanhe, esteja chegando aqui agora, deixa o like também, porque não custa nada. Aproveite e se inscreve aí no canal. Vamos lá então para a nossa aula? Bom, essa é uma aula que ela é continuidade dessa parte de deformação em materiais, uma parte mais micro, uma parte mais de estrutura, como que ocorre e como são os mecanismos de deformação. Bom, a gente tem em um monocristal, a gente primeiro começa a ver com um monocristal e depois a gente expande essa ideia para materiais policristalinos, que é o que a gente costuma ver, e a gente tem nele uma tensão que a gente chama de tensão de cisalhamento resolvida. O que é a tensão de cisalhamento resolvida? É exatamente a tensão que vai atuar no meu plano de deslizamento. Ela vai ser a tensão que vai promover o cisalhamento, o escorregamento do meu plano. E essa tensão é uma componente do meu carregamento no meu plano de deslizamento. Eu vou ter uma componente de cisalhamento e uma componente normal. O que vai ocasionar esse deslizamento é exatamente a minha tensão, a minha componente de cisalhamento. E essa componente de cisalhamento ela é exatamente dada pelo meu TR aqui, que era uma relação da minha tensão normal, vezes o meu cosseno de φ e cosseno de lambda. Esse cosseno de φ e cosseno de lambda é exatamente uma relação dos meus ângulos. A gente já fez um desenvolvimento parecido num exercício de tensões aplicadas em um plano de forma geral. É o mesmo princípio, só que aqui agora a gente está especificando um plano cristalino. Em geral, o meu ângulo φ mais o meu ângulo lambda ele é diferente de 90, gente. Isso é bom considerar, porque isso influencia no meu deslizamento dos meus planos. Bom, e depois que a gente já definiu quem que é a minha tensão de cisalhamento, eu tenho a minha tensão crítica resolvida, que é a minha tensão de cisalhamento crítica. O que é a tensão de cisalhamento crítica? Ela é exatamente a tensão que é atingida quando eu começo a escorregar os meus planos. Eu posso associar isso com talvez uma tensão de cisalhamento. Aqui na minha equação, que eu coloquei aqui do lado, eu botei exatamente esse meu σy, que eu posso meio que considerar, quando eu atinjo a minha tensão crítica resolvida, eu posso considerar que essa aqui é a minha tensão de escoamento. Por quê? Porque essa vai ser a minha tensão normal, a qual eu vou conseguir atingir uma tensão crítica, ou seja, uma tensão que a partir do qual eu vou começar a deslizar os meus planos. E se eu estou deslizando os meus planos, significa que eu estou deformando permanentemente o meu material. Para isso acontecer, eu preciso ter uma relação aqui dos meus ângulos φ e lambda que são máximos. E o que está acontecendo? Eu estou aqui aplicando uma tensão, certo? Eu estou tendo aqui o meu escorregamento dos meus planos, né? A gente consegue ver aqui que eles vão ele tem uma tendência a mudar essa angulação à medida que está ocorrendo esse escorregamento. E a gente sabe que um material metálico, uma estrutura CCC, CFC, por exemplo, ela possui diversos sistemas de deslizamento. Esses sistemas de deslizamento que vão exatamente definir quem são esses ângulos φ e lambda. Então, como ele tem diversos sistemas de deslizamento, eu vou ter diversas direções preferenciais, o qual eu posso deformar o meu material. Então, às vezes, o meu material ele pode deformar melhor num ângulo e pior em outro. Então, os meus sistemas de deslizamento eles vão influenciar diretamente em como vai ocorrer esse escorregamento dos meus planos. Exatamente porque a minha tensão de cisalhamento resolvida ela vai diferir para cada um desses planos. Essa equação que a gente viu agora, a gente chama ela de lei de Schmidt. E ela é uma relação entre os meus ângulos φ e lambda, como a gente viu. Essa relação entre os ângulos φ e lambda, a gente chama de fator de Schmidt. Por quê? Porque se eu tenho um sistema, eu tenho um cristal que tem diversos sistemas de escorregamento, e eu vou elencar todos aqueles sistemas de escorregamento. Às vezes é muito mais fácil se eu primeiro elencar quem que é o meu fator de Schmidt para todos eles, e depois, a partir do meu fator de Schmidt, determinar qual que vai ser os preferenciais para deformação. Quais vão ser os meus sistemas ativos de deformação, que vão ser os sistemas que vai ser o sistema qual o meu fator de Schmidt vai ser maior, logo a minha tensão de escoamento vai ser menor. Uma relação importante aqui nessa parte da matéria, para a gente, é exatamente essa relação aqui do meu cosseno de φ. O que está dizendo essa relação? Essa aqui é a relação dada entre dois vetores. Como eu estou trabalhando num plano de escorregamento e eu sei que se eu tenho, por exemplo, uma direção de carregamento e eu tenho
a direção do meu plano, normalmente esses planos, essas direções, elas são dadas por vetores de direção. E se eu tenho esses dois vetores de direção, eu consigo determinar qual que é o ângulo entre eles. Então, essa relação de cosseno de φ aqui, ela é importante por quê? Porque normalmente, quando alguém está te falando, trabalhando em sistemas cristalinos, em estruturas cristalinas, eles vão te dar uma direção de escorregamento, vão te dar uma direção de carregamento, e todas essas direções são dadas em vetores. Então, para você determinar aqui, por exemplo, seu fator de Schmidt, você vai precisar de saber qual que é o ângulo entre esses dois vetores, que normalmente você consegue achar por essa relação aqui. Você pode jogar, por exemplo, se você sabe que é o cosseno de φ, é essa relação que normalmente você consegue obter por análise, você consegue determinar quem que é o seu ângulo φ aqui. E, à medida que eu vou escorregando o meu material, eu vou criar na minha superfície, no meu material monocristalino, principalmente se for um material polido, um fenômeno que eu chamo de linha de escorregamento. Porque se eu estou escorregando aqui os meus planos, esses planos eles vão formar escadas aqui nessa superfície. E essas microescadas, quando eu estou trabalhando numa superfície polida, eu consigo observá-las quando eu estou falando, né, de monocristais. Aí, agora falando um pouquinho de policristais, que é uma diferença considerável entre os monocristais e os policristais, é que os policristais eles vão ter uma tensão, uma resistência muito maior do que um monocristal quando eu estou falando do mesmo material. Se, por exemplo, eu estou trabalhando com um monocristal de silício e um policristal de silício, o meu policristal de silício ele vai ter uma resistência maior. E isso ocorre exatamente por causa das limitações de um grão e outro. Porque se eu estou deformando preferencialmente num sentido, quando eu estou num monocristal e eu tenho essa tensão nesse sentido, esse material ele vai deformando. Tá? Todos os grãos estão alinhados naquele sentido. Num policristal é diferente. Deixa eu tentar fazer um desenho esquemático aqui para vocês. Vamos lá. Se todos os meus grãos estiverem deformando aqui nessa direção, eu vou ter aqui uma superfície que vai estar aqui deformando nesse sentido. Vamos lá, eu vou ter aqui essa deformação, né? Aqui vai reduzir, eu estou deformando aqui os meus grãos. E eles estão todos deformando nesse sentido. Porém, se eu tenho aqui um grão que está deformando nesse sentido, e eu vou encontrar aqui um outro grão que ele está nesse sentido aqui, a estrutura cristalina dele está nesse sentido, se o meu plano preferencial de deformação é esse, e a minha estrutura cristalina está nesse, quando eu chegar aqui nesse outro grão, esse grão ele vai ser um limitante para a minha deformação, exatamente porque essa minha outra estrutura cristalina, ela não está no meu sentido de deslizamento preferencial. Então, por isso que materiais policristalinos eles vão ter uma resistência um pouco maior, porque eles vão ter uma capacidade maior de resistir à deformação do que um monocristal. E uma parte importante que vem aqui agora falando em policristais, que é um segundo mecanismo importante do qual ocorre a deformação, que é a maclação. A gente já viu na aula de defeitos que eu tenho a maclação, que é exatamente quando eu tenho um espelhamento da minha estrutura cristalina, eu tenho uma reorientação dessa minha estrutura cristalina numa forma de espelho, né? Aqui eu tenho o meu plano de espelhamento, né? E aqui eu tenho o meu espelho, se vocês olharem, essa estrutura aqui é um espelho dessa, e essa mácula que forma, ela é um mecanismo de deformação do meu material. Enquanto no meu monocristal, quando eu estou falando de escorregamento, a orientação tanto acima quanto abaixo, ela é exatamente a mesma, porque, por exemplo, se aqui está escorregando, se eu estou escorregando esses cristais aqui, a orientação dos meus grãos continuam a mesma, todos os grãos estão nesse sentido aqui. Eles só escorregaram, eles só deslizaram, porém eles continuam orientados no mesmo sentido. Na mácula, isso não ocorre. Na mácula, a orientação, ó, tá vendo que aqui estava nesse sentido? Aqui também estava nesse sentido. Porém, durante a mácula, a orientação que estava nesse sentido aqui, ela passou a ser nesse sentido aqui. Ela deu uma virada aqui, ó. Eu formei uma angulação aqui de reorientação devido à minha maclação. Ou seja, existe uma reorientação através do meu plano de mácula. Aqui eu tenho exatamente um desenho esquemático de como ocorre essa deformação. Ó, aqui eu tenho diversos planos escorregados e ocorreu uma deformação, enquanto na mácula eu tenho aqui um plano direto, o qual eu tenho uma reorientação. Ó. Se aqui estava nessa linha, aqui ficou nessa linha aqui, ou seja, eu estou alterando a direção do escorregamento. E a maior importância desse mecanismo é que, graças a essa reorientação cristalográfica, quando eu estou trabalhando num policristal, por exemplo,
Quando eu estou trabalhando num policristal, que está acompanhando nesse processo aqui de marcação, eu posso ativar novos sistemas de escorregamentos em orientações favoráveis. Como assim, Júlio? Como você vai ativar novos sistemas de escorregamento? Vamos lá, vou voltar a fazer desenhos aqui. Digamos que eu tenha aqui o meu grão, que está nesse sentido, né? Eu estou um grão aqui, eu tenho outro grão aqui nesse sentido. Digamos que nesse sentido aqui é exatamente a direção preferida para o meu grão deformar. E eu estou deformando aqui para o escorregamento, que é o meu principal mecanismo. Mas cheguei aqui nessa barreira e não consegui mais deformar exatamente por causa dessa limitação do grão, que ele prefere deformar em outro sentido. Porém, eu tenho o meu outro mecanismo de escorregamento, que é a maclação. O que a maclação faz? Ela reorienta o meu grão. Se por um acaso, devido à maclação, que é o meu segundo mecanismo, segundo a maclação eu saia desse ponto aqui e tem um espelhamento desse plano aqui, para ele ficar, por exemplo, um espelhamento assim, ó. Vocês estão vendo isso aqui é um espelhamento? E se esse grão aqui se transforma nisso, essa minha barreira aqui, que antes estava no sentido aqui, ele pegou e fica nesse sentido aqui. E esse sentido aqui é o mesmo sentido do de baixo. Então, devido à maclação, devido a essa variação aqui, eu mudei, eu reorientei a direção cristalina do meu grão, eu consegui orientar um grão que ele não estava no sentido preferencial de deformação para o sentido preferencial de deformação, né? Pensa que numa estrutura paracristalina eu tenho diversos grãos, aí eu estou lá escorregando em várias fontes, aí, pô, beleza, travei o escorregamento. Agora eu não consigo mais escorregar. Beleza, vai ocorrer um mecanismo de maclação em alguns planos. Aí, daqueles milhares e milhões de grãos que estão ali em alguma orientação próxima de escorregamento, mas não de escorregamento, elas podem cisalhar e se transformar na orientação de escorregamento. Então, aqueles grãos eles vão poder voltar a deformar porque a maclação reorientou a direção cristalina daquele grão. Então, basicamente, o mecanismo é esse. Bom, vamos agora só fazer um exercício para a gente fixar o conceito, que é o seguinte, né? Bom, vamos lá. Considere um monocristal CCC orientado de forma que uma tensão de tração seja aplicada ao longo da direção 0, 1, 0. Então, eu vou ter aqui uma direção de tração ao longo da direção 0, 1, 0. A minha direção 0, 1, 0 é essa aqui, ó. Ou seja, eu já vou ter aqui um vetor, o sigma, que é o meu vetor relacionado à minha direção de tração, que é o meu 0, 1, 0. Calcule a tensão de cisalhamento resolvida ao longo do plano 1, 1, 0 e em uma direção menos 1, 1, 1, quando uma tensão de tração de 52 MPa é aplicada. Bom, ele me deu a minha tensão de tração, que é 52 MPa. Ele me disse que eu tenho um plano aqui 1, 1, 0 e uma direção menos 1, 1, 1. A minha direção menos 1, 1, 1 é exatamente o que eu vou chamar da minha direção do meu plano. Vou chamar aqui de UP. Quem que é meu UP? Vai ser o meu menos 1, 1, 1. E o último vetor de direção que eu preciso determinar aqui é quem é o meu vetor que faz o normal ao meu plano de deslizamento. Vocês lembram que eu tenho 3 informações importantes aqui, né, quando eu estou traçando aqui o meu plano aqui da minha deformação. Eu tenho a minha tensão, eu vou ter aqui a direção do meu plano, eu vou ter aqui a direção do meu vetor normal do meu plano. E eu vou ter um ângulo, que é o ângulo entre o meu plano e a minha tensão, e eu vou ter o outro ângulo, que é o ângulo entre o meu plano e a minha normal. Então, eu preciso saber quem é essa minha direção da normal. A minha normal é que faz 90 graus com o plano. Se eu estou aqui no meu plano 1, 1, 0, a minha direção normal, vou chamar aqui de U de N, ela vai ser a minha direção 1, 1, 0. Bom, se esse aqui é o meu plano e eu quero saber o normal é o que vai fazer 90 graus com esse plano aqui, né? Qual que faz 90 graus com esse plano? É exatamente esse ângulo aqui, que vai de um valor de 1 em x, valor de 1 em y, e o z é 0, porque ele tem que ser paralelo aqui também a esse plano. Então, essa aqui vai ser a minha direção U de N. Bom, gente, agora que eu sei todos os meus vetores, sei a minha tensão, eu vou aqui olhar a minha relação. Quem que é a minha relação de tensão? Ela vai ser o meu sigma vezes cosseno de φ cosseno de lambda. Então, agora eu preciso determinar quem são esses meus ângulos. E, sabendo esses vetores, eu consigo determinar por essa relação aqui, né? O cosseno de θ vai ser o ângulo entre dois vetores. Então, quem que vai ser o meu φ?
O meu φ ele vai ser exatamente um ângulo entre o meu vetor, o de n, e o meu vetor, o de sigma. Então, eu vou ter que fazer aqui o de sigma e o de n. Vai ser o ângulo entre esses dois vetores. Ó. O meu valor φ é entre o meu ângulo normal e o meu ângulo qual eu estou aplicando a minha tensão. Quem que é meu U de N? Meu U de N é 1, 1, 0. Quem que é o meu U de sigma? 0, 1, 0. E, no final das contas, o que eu fiz aqui foi só substituir fórmula, resolvendo esses valores aqui, ó, valor ao quadrado, tirei na raiz, eu achei 1 sobre raiz de 2 e eu achei que o meu ângulo, o meu cosseno a menos 1 do meu ângulo, vai ser 45 graus. Eu fiz aqui a mesma coisa com o meu lambda. O meu lambda, ele vai ser o meu U de P e o meu U de N. Vai ser o ângulo entre esses dois vetores. Então, eu botei aqui, ó, menos 1, 1, 1 e 0, 1, 0. Resolvendo aqui, substituindo todos os valores também na minha equação, eu achei aqui um ângulo de 54,7 graus. E, vamos lá, né? Agora ele pergunta, calcule a tensão de cisalhamento quando eu tenho uma tensão de 52 MPa. Se ele me deu a minha tensão de 52 MPa, é só substituir aqui na minha fórmula, vai ser 52 MPa, cosseno de 45, cosseno de 54,7. Substituindo aqui os valores que eu obtive para o meu cosseno, né, que é 1 sobre raiz de 2 e 1 raiz de 3, eu vou ter 21,3 MPa. E na minha segunda, na minha letra B, ele pede, se o escorregamento ocorre em um plano 110, em uma direção menos 1, e a tensão de cisalhamento crítica resolvida por 30 MPa, calcule a magnitude da tensão de tração aplicada necessária para iniciar o escorregamento. Ele me disse que a tensão de cisalhamento crítica resolvida é 30 MPa. E eu sei que a minha tensão de cisalhamento Y, ela vai ser a minha tensão crítica resolvida, que eu vou botar aqui a minha tensão máxima, sobre o meu cosseno de φ cosseno de lambda máxima, que são exatamente esses dois ângulos aqui da minha direção de escorregamento. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é substituir esse valor de 30 MPa e colocar aqui quem que são os meus ângulos que eu obtive. E dividindo esse 30 MPa pelos ângulos que eu obtive, eu vou achar que a minha tensão de escoamento vai ser 73,4 MPa. Ou seja, eu vou precisar de aplicar 73,4 MPa para começar a deslizar os meus planos. Bom, gente, por hoje a aula foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Lembra de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão fazendo essa disciplina e se inscrever no canal. Um grande abraço e tchau, tchau.